Olá, caríssimo irmão e irmã que nos acompanha através desse canal. Bem-vindo, bem-vinda. É uma alegria nos encontrarmos aqui. Vamos meditar a liturgia do sexto domingo da Páscoa. Invoquemos então em nosso meio, eu aqui, você aí, a Santíssima Trindade, dizendo: em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, irmão Salvador, o amor de Deus Pai, nosso Criador, a comunhão do Espírito Santo, a intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, estamos meditando o sexto domingo do tempo pascal, quase encerrando a nossa caminhada pós-Páscoa. Próximo domingo celebraremos a Ascensão do Senhor. No seguinte domingo, Pentecostes, e então retornaremos os domingos do tempo comum. Nesses domingos do tempo pascal, cada evangelho nos falou da presença física de Cristo ressuscitado no meio da comunidade com seus discípulos, de maneira que podiam vê-lo e até tocá-lo, como aconteceu com Tomé. Hoje, já percebemos no evangelho Jesus falando da separação física. É o discurso de despedida. A partir da sua ascensão, a sua presença não será mais física, e sim espiritual. Porque é o Espírito Santo que vai iluminar os passos dos discípulos e das comunidades. É a ação do Espírito Santo que nos fala hoje a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, onde a presença do Espírito guiou os discípulos da comunidade cristã no primeiro concílio que houve na igreja e iluminou os seus passos na caminhada. Foi esse Espírito que deu força a Jesus para vencer a morte, que deu força na caminhada de muitos mártires da igreja, que ajuda-nos a discernir o projeto de Deus em nossa história. É o Espírito Santo que nos aponta o caminho, nos dá a direção certa e nos faz comprometer com a vida da igreja. É esse mesmo Espírito que age em nós, ajudando-nos a organizar, preparar e tomar as decisões em nossas atividades. Meu irmão, minha irmã, quando caminhamos na vida da igreja e alguém nos convida para ajudar na comunidade, lembremos que isso é um apelo do Espírito Santo chegando até nós. Às vezes, não damos a devida atenção, não queremos escutar. Porém, não devemos só ficar dizendo não para tudo e para todos. Temos sim que permitir que através do Espírito Santo que chega até nós, ajudar na comunidade, dar o nosso sim. Temos que permitir que através do Espírito Santo Deus faça morada em nós e nos use para a missão que Ele nos confia. É isso que nos fala o Evangelho de hoje, de João 14, 23 e 29. Jesus falando aos seus discípulos e a nós diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos morada nele. Jesus promete que o Pai, em seu nome, enviará o Espírito Santo, que ensinará e recordará tudo o que ele ensinou. Seja a luz que os discípulos precisaram e todos nós precisamos para o bom discernimento dos seus ensinamentos. Não adianta de nossa parte apenas ouvir a palavra de Deus, ter a nossa caminhada comunitária, ser envolvidos com as pastorais e movimentos da comunidade.
Se não nos abrirmos à ação do Espírito Santo, não vamos conseguir muito êxito. Temos que dar o nosso sim, nos colocarmos a serviço do reino e deixar que o Espírito age em nós. Não é a presença corporal de Jesus que nos anima na caminhada. Podemos até contemplar a sua presença no pão consagrado pela fé, mas é a sua presença espiritual que faz morada em nós. No tempo de Jesus, morada de Deus era o templo de Jerusalém. Para Cristo, morada de Deus pode ser o seu, o meu, o nosso coração, o coração de todo cristão. Morada de Deus está na pessoa que ama a Cristo, mediante a escuta e principalmente mediante a prática de sua palavra. Cada cristão que assume o projeto de Deus é a morada onde o Pai e o Filho se encontram e se manifestam. Aquele que se faz morada de Deus encontra a paz e vive com ela, conforme nos fala também Jesus no Evangelho de hoje. Não a paz conforme o mundo a dá, às custas de segurança armada, monitorada e tudo mais. Mas, acima de tudo, aquela paz que se sente independente de qualquer situação. A paz que Jesus dá é aquela paz que mesmo diante dos conflitos, das dificuldades, nos dá a serenidade, coragem e a força que precisamos para vencer tudo e qualquer situação. Nossa meta é a morada eterna na presença de Jesus e o Pai. A segunda leitura de hoje nos diz que, após a intervenção definitiva de Deus na história, nascerá essa nova cidade, que de portas abertas acolherá todos os seus filhos e filhas que aderirem ao Cordeiro e que, sob a luz do seu Espírito Santo, encontrarão a Deus e viverão na sua presença, recebendo a vida em plenitude. Portanto, peçamos a Cristo que, pela ação do Espírito Santo, nos torne cada vez mais anunciadores do seu reino. Que guardemos sua palavra em nosso coração, a fim de que ela possa fazer morada em nós para todo sempre. E cada vez mais nos abrirmos à ação do Espírito Santo em nossas vidas, em nossa caminhada, e como batizados e batizadas, um povo de sacerdote, profeta e reis, podemos exercer, iluminados pelo Espírito Santo de Deus na pessoa de Cristo, possamos levar adiante o reino que Ele nos trouxe, sermos verdadeiramente seus discípulos anunciadores do seu Evangelho. Que Maria, nossa Mãe Santíssima, a primeira discípula missionária de seu Filho Jesus Cristo, possa inspirar-nos em nossa caminhada, que ela possa nos levar sempre na presença do seu Filho Jesus e nos ensinar, acima de tudo, a fazer tudo o que Ele nos disser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E que, por intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima, sob a luz do Espírito Santo, desça sobre você, sobre a sua família, sobre sua casa, a sua vida, a sua necessidade, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.